As paz a todos, amados, da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como tínhamos prometido aos amados irmãos, e os irmãos ficaram ansiosos, né? Nossa irmã Cláudia, aí do Rio Grande do Norte, os demais irmãos que estão nos assistindo, o nosso canal, eu mudei o nome, agora é Palavra da Vida, tá? O nome do canal é Palavra da Vida, era PB. Samuel Nascimento de Melo, agora é Palavra da Vida, que vamos estar trabalhando toda a ideia da Palavra de Deus, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. E aí a gente já está trabalhando também uma série, né, professor Eduardo, sobre homilética, a arte de falar, de pregar sermões, a arte de falar publicamente. E aí a gente vai falar definições disso depois. Mas de início, agora vamos estar, no momento exato, vamos estar falando sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, tendo em vista, professor Eduardo, que estamos vivendo guerras, né? Lá no Israel e também o pessoal do Irã, sem falar da guerra que já vem há algum tempo, já há anos, da Rússia com a Ucrânia. Lembrando que o Putin, Vladimir Putin, ele disse que poderia lançar uma bomba atômica a qualquer momento, caso os Estados Unidos se virasse contra ele ou os outros países se virassem contra ele. Então, queridos, estamos com o nosso professor Eduardo, pode se apresentar para os irmãos, para a gente já dar início à nossa aula, em nome de Jesus. Fica à vontade. Também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede ao lado do nosso presbítero e professor Samuel, para tratarmos de um assunto relevante para o nosso crescimento espiritual. O assunto que iremos tratar é um assunto escatológico. O nosso querido professor Samuel, ele irá dar início a essa temática. Pronto, meu professor. Lembrando que o nosso tema que vamos estar trabalhando aqui é sobre o arrebatamento da igreja, para tirar dúvida dos irmãos, né, professor? O arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Mas antes mesmo disso, eu queria que o nosso professor Eduardo citasse aqui as 4 linhas de interpretação. Lembrando, meus amados irmãos, que Apocalipse não é tão simples assim. Quando você vê alguém falando, professor Eduardo, do Apocalipse com muita segurança, pode saber que essa pessoa não entende de Apocalipse. Quando você vê a pessoa falando que provavelmente tudo indica, tudo leva a crer que isso acontecerá. Por quê? Porque Apocalipse é o livro da Bíblia que é todo profético. Só as primeiras partes dele, onde fala das igrejas da Ásia, as 7 igrejas que são históricos e já passou. Mas do capítulo 5 para lá é céu, é profecia pura, tá? Então, eu digo que nem quase todos não acertam no gol, acertam na trave. Então a gente vai tentar acertar algumas aqui no gol, ainda que algumas fiquem na trave, mas vocês vão aprender um pouco, eu creio, em nome de Jesus, da parte de Deus. Pode colocar sua crítica, seu comentário, tá? Sua opinião, mais algum assunto que você queira aprender da palavra de Deus, e a gente vai estar aqui disponível, eu, professor Eduardo, que também é simpatizante do grego, em estar traduzindo para os irmãos aí, trazendo uma interpretação da palavra de Deus, né? Que para a salvação é simples, mas para o conhecimento é uma profundidade extraordinária. Então, meu professor, cite as 4 linhas de interpretação. O Apocalipse tem 4 linhas de interpretação para ser feita. Então, não é tão simples assim. O professor Eduardo vai citar e resumir aí as 4 linhas de interpretação e depois já vamos começar com o tema, o texto que a gente vai ler e trabalhar a ideia principal. Tá bom? Professor, fica à vontade. Muito bem. Bem, queridos, antes de citarmos essas diferentes interpretações escatológicas, eu quero aqui ressaltar que a segunda vinda de Cristo, ela dá-se-á em 2 fases distintas. E por que a segunda vinda de Cristo? Porque já houve a sua primeira vinda. E essa segunda vinda, ela dá-se-á em 2 fases. A primeira fase, o apóstolo São Paulo, ele usa um substantivo grego chamado parúcia, que em suma significa vinda. Enquanto que a sua segunda fase, ele usa um outro substantivo grego chamado epifaneia, que significa aparição, manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. Enquanto que a primeira fase de sua segunda vinda, ela será invisível aos olhos do mundo, a segunda fase de sua segunda vinda, todo olho verá. Esse substantivo epifaneia quer dizer
manifestação, aparição, vir à luz, resplandecer ou brilhar, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, todo olho o verá. Mas, falando aqui em ligeiros tempos sobre as interpretações escatológicas, como já falou o nosso presbítero e professor Samuel, podemos elencar aqui 4. A futurista, a histórica, a preterista e a simbolista. Falando em rápido tempo sobre a futurista, essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Essa corrente, porém, subdivide-se em pré-tribulacionista, pré-milenista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Já a histórica considera que o Apocalipse é um livro histórico cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte. A preterista, por sua vez, entende que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano. A expressão preterista deriva-se de pretérito, que quer dizer passado. A simbolista é também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado, simbólico. Nada é histórico, muito bem, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Sim. Nessa linha de pensamento, há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos. Eles não acreditam, né, professor, que haverá 1000 anos. Muito quando, na verdade, bem, a Bíblia bem. vai falar 6 vezes e Sim. literalmente haverá 1000 anos, né? Verdade. Então, para encerrar aqui, no pós-milenista, que pregam que Jesus só voltará depois do milênio, os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos, ou seja, a ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na vinda de Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17. A volta de Jesus é, então, literal, quanto foi a sua ascensão, de acordo com Atos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Professor Samuel. Lembrando que há uma certa diferença aí, naquilo que o professor está falando, para a gente não confundir, né? A gente acredita, e a gente prega, e somos dentro da corrente teológica da pré-tribulacionista, tá? E pré-milenista. Então, o que acontece? O que o professor falou são 4 linhas de interpretação que existem, e qual das 4 aí é a nossa, professor? Simbólica não é, simbolismo não é, Muito bem. Preterista também não é isso? Mas é a futurista, não é isso? A futurista, Futurista, muito bem. certo? Porque a gente está no futuro, ou seja, a igreja ainda não foi arrebatada, não está passando pelo milênio. E outra coisa, aí vem uma questão bem interessante, meus amados irmãos. Como é que um noivo, veja bem, ele ia ter a cara de pau de prometer para uma noiva uma grande tribulação, em vez de prometer um arrebatamento? Né? Quando a gente começa a olhar por esse ângulo, é uma questão de ideia, lógica, é claro, mas quando a gente começa a olhar por esse ângulo, como é que um noivo, ainda mais um noivo que prega o amor, como Jesus, né, que pregava a mensagem do amor, a mensagem maior de Jesus era amor, amar o próximo a si mesmo, perdoar os inimigos, né? Moisés disse, se teu irmão pecar contra ti, aí olho por olho, dentro por dentro, mas eu porém vos digo, a gente tem que perdoar até os nossos inimigos. Então, como é que um noivo que prega isso poderia prometer uma grande tribulação, em vez de prometer voltar e livrar sua noiva de uma grande tribulação, né? Que é o caso de João, capítulo 14,
Mas antes de mais nada, vamos ler o texto aqui para embasarmos a nossa aula sobre o arrebatamento da igreja, se dará antes da grande tribulação, deixando bem claro. Tem muitos pregadores aí que nós respeitamos, são homens de Deus, têm um conhecimento vasto, até maior do que nós em várias áreas, a gente entende isso e até é aceitável, a gente tem a humildade para falar sobre isso. Porém, peca quando aceita a ideia do pós-tribulacionismo, e onde eles já foram pré-tribulacionistas, né? Já foram pré-tribulacionistas e hoje são pós. Não sei por quê, porque o que mais se identifica com a palavra de Deus é o pré. É o pré. A gente vai ver aqui as diferenças. Vamos lá. Nem tanta, porque vamos trabalhar mais o pré-tribulacionismo, mas depois traremos uma aula mais clara sobre as 3 linhas ou 4 linhas de interpretação. Vamos ler em Mateus, no capítulo 24, professor, de Mateus, o versículo a partir do número 3 ao versículo 13, vai falar sobre o sermão profético e o princípio das dores. Ou seja, o texto vai nos mostrar que a gente não estamos nas dores, estamos no princípio de dores, tá? Tudo já nos leva a crer que estamos num princípio de dores. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo, e do fim do mundo. Escute bem. Não estamos no fim, estamos no princípio do fim, tá? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Veja, Jesus vai falar algumas coisas aqui que parece mais que está sendo agora atual. Inclusive, a gente vai ver isso em um documentário que tem contagem regressiva para o Armagedon, que é de 1990 e alguma coisa, e já falava muito bem sobre isso. Porque muitos virão em meu nome, olha aí, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, tá aí, ó, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Irã, Hezbollah e mais, e outros, né? Hamas e assim por diante. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, olha bem. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Isso aí acontece com a igreja perseguida, professor Eduardo, há muitos anos, na janela 10 por 40. Atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ó, você pode falar de Buda, Maomé, Sheshinoe, meditação, ninguém diz nada. Hare Krishna, pode falar de Allan Kardec, Denis Hippolyte Leon-Rivet, Chico Xavier, ninguém diz nada. Mas se falar de Jesus Cristo, vai ser odiado, vai ser xingado. Está claro o texto. Então, neste tempo, muitos serão escandalizados, porque a gente tem visto de escândalo aí na rede social, visto de escândalo de vidas de pessoas que até se denominam ser homens de Deus, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é que tem de falso profeta aí, minha gente? Tanta gente no YouTube criando modismo, criando falsas unção. Eles falam de unção sem saber nem o que significa unção. Unção é capacitação para uma tarefa, tá? E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? A injustiça, o amor de muitos esfriarão. Na linguagem atual diz o amor de quase todos se esfriará. Acho que está aí nessa linguagem. NVI, Nova Versão Internacional. No versículo 12, leia para mim, por favor. Versículo de número 12. Uhum. Diz assim: o pecado aumentará por toda parte. A iniquidade, a injustiça, o pecado. E esfriará o amor de muitos. De muitos. Já na versão atualizada, de quase todos, tá? Versículo 13, para a gente continuar aqui. Mas aquele que perseverar até o fim, aqui já vem uma deixa contra o calvinismo extremado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Uma vez salvo e perseverante até o fim, será salvo, mas precisa perseverar. Então, amados, a gente vai ver que esse acontecimento do arrebatamento é um acontecimento iminente. Ou seja, ninguém sabe o dia, a hora, o momento, não vai ter sinal de nada. De repente apareceu. Tá? É sempre algo que está em suspense, que pode acontecer a qualquer hora, tá?
qualquer hora. Foi essa a expectativa que Jesus deixou para a igreja. Será repentina, inesperada e pessoal. Repentina, inesperada e pessoal, tá? Ele já, olha, deixou para a igreja. Ele jamais ensinou a igreja a esperarem pela tribulação. Não. Vai ser iminente, de repente, né? Vai ser um rapto, vai ser arrancado com força. Então, essa expectativa da iminência fazia parte até da saudação, professor Eduardo, da igreja primitiva. Como era que eles saudavam? Ele apertava a mão do outro e dizia Maranata. Significa, ora vem, Senhor Jesus. E eu vou explicar melhor esse termo. Olha, o termo aramaico empregado por ele foi transliterado para a língua grega do Novo Testamento, Maranata, ou seja, mar, significa Senhor. Aí ele dizia Senhor, Ana, nosso, Itá, vem, Maranata, Senhor nosso vem. Maranata, Senhor nosso vem. Veja que coisa interessante. Então, ó, o que significa arrebatamento, professor Eduardo? O senhor pode dizer o que é que significa arrebatamento? A palavra arrebatamento, ela deriva-se do grego a palavra harpazo, que, dentre outras coisas, significa raptar, arrancar, retirar algo com força, inesperadamente, não é isso? Muito bem. É um dos significados da palavra arrebatamento. Pronto. E no latim, ela opõe-se, né, pelo vocábulo raptus, que, originando-se do verbo raptare, comporta os seguintes significados: tirar, arrancar das mãos alguma coisa de forma violenta. É o que vai acontecer com a igreja. Muito bem. Tá? Seremos arrebatados, raptados. Então, quer dizer, há uma diferença da vinda para o raptus. E a gente vai explicar isso aqui bem direitinho, tá? Para não confundir. Então, existem 3 linhas de interpretação. Há 4, mas eu citei aqui 3 linhas de interpretação do arrebatamento da igreja. Porém, vamos apresentar para vocês apenas a nossa, que é a linha de interpretação pré-tribulacionista. Alguns se posicionam como pós-tribulacionista, tá? Pois acredita que a igreja passará pela tribulação. Outros são mesotribulacionistas, professor Eduardo. Sim. Esses acreditam que a vinda de Jesus acontecerá no meio da grande tribulação, depois daqueles 3 anos e meio. Tem até uma certa base, isso aí tem uma certa situação, mas ainda não se encaixa com a totalidade das escrituras. E aos pré-tribulacionistas, que somos nós, que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. E vamos mostrar os textos e a prova bíblica cabal que isso se dará, tá? Por exemplo, para nós, este evento acontecerá, como o professor Eduardo, em 2 fases. 2 fases. A primeira vinda do arrebatamento, não é isso? Isso. Conforme 1 Tessalonicenses 4 e 17. E a segunda vinda, a segunda fase, né? Segunda fase, que é visível. A primeira fase é invisível, certo? É invisível aos olhos. Cristo vem para a igreja. Sim. Especificamente a igreja. Os salvos serão arrebatados. A igreja do arrebatamento será arrebatada. Assim como foi o caso de Enoque. Estava Enoque com Deus, andava Enoque com Deus, Deus estava com Enoque, daqui a pouco já não era Enoque, porque Deus tomou para si. Assim será com a igreja. E tem um outro caso, que lembram um pouco o caso de Elias, né? Porque, veja bem, já é a vinda visível, tá? Todo olho vai ver Cristo nas nuvens do céu, que é o caso da vinda visível, que é a vinda em glória. Tem a vinda de Cristo para a igreja e tem a vinda em glória, que a gente classifica uma como rapto e a outra como vinda. Para a igreja, a gente classifica como rapto. Para Israel, a gente classifica como vinda. Escute bem, vamos entender isso aqui. No rapto, a igreja será retirada da terra para se encontrar com o Senhor nos ares, que é a palavra no grego... A palavra arrebatamento, a palavra harpazo. Nos ares, no grego. A palavra se encontrar com o Senhor nos ares. Parousia, né? Parúcia. Muito bem, certo? Que é a primeira fase de sua segunda vinda. Sim, que é a primeira fase da segunda vinda. Porque na primeira ele já veio sentado no jumentinho, entrou em Jerusalém, o povo gritou Hosana, não sei. Mas aí tem a segunda vinda agora, que justamente será dividida em 2 fases. Agora, interessante, meu professor, que o que permeia essas 2 fases, a expressão parúcia, que significa literalmente vinda, e epifaneia, que significa aparição, manifestação, vir à luz,
resplandeceu, brilhar, é um verbo grego chamado erkomai, que deriva-se do radical erque, que significa ir e vir. Depende do ponto de vista. Para quem está partindo é ida. E para quem está voltando é vinda. Amém? Amém. Uma outra coisa, meu professor Eduardo, que é bom a gente deixar claro, é que tem pessoas que dizem assim, ó, fulano morreu, né? Então Jesus já voltou para ele. Mentira. Não. Tá errado. Tá errado. Não tem base bíblica. Fulano morreu, ele foi para Deus, mas Deus não veio para ele. Tá? Porque a vinda do Senhor será coletiva. A Bíblia diz que os mortos... Abra a Bíblia aí, professor Eduardo, por favor, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, versículo 13 até o 17, por gentileza. Eu vou aqui rapidinho, mas enquanto isso você vai lendo. Capítulo 4, versículo 13 ao 17, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13 ao 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus. E agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança, visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida. Sim. Podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com eles todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Olha aí. E o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Até o verso 16. Pronto, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo vai dizer que nós que estamos vivos não vamos anteceder os que dormem. Sim. Depois eu vou trazer uma outra explicação bem clara e ampla para os irmãos, mas, por exemplo, professor Eduardo, haverá no arrebatamento da igreja 3 milagres extraordinários. Pode até haver até mais, mas tem 3 que são os principais, né? Um é que vão ser os que tiverem mortos ressuscitarão, já é um grande milagre. Né? Aquele que está no pó da terra ali, digamos, se a gente fosse trabalhar a ideia científica, ciência, a gente diria que ele era um átomo, uma unidade indivisível de tempo e espaço de tempo, certo? Um átomo, uma unidade indivisível de tempo e espaço de tempo. Tá aqui um átomo, está entre esses 2 dedos meus, você não vê. Então, digamos que esse corpo do camarada já está assim, mas Deus vai trazer a vida de novo. Porque para Deus nada é impossível. Ele criou o homem do pó da terra, meu amigo, né? E colocou o fôlego de vida, a vida, o espírito dentro do homem. Então, ele vai fazer voltar de novo. Então, o milagre da ressurreição. Mas haverá um outro milagre, que é chamado milagre da transladação. Sim. Ou seja, os vivos seremos arrebatados, raptados, vamos romper a força da gravidade, tá? Então, vamos atravessar o primeiro céu atmosférico, vamos passar pelo céu das nebulosas, das estrelas, cósmico, e adentramos ao terceiro céu inacessível da glória de Deus. Porém, de início, nós encontraremos com ele nos ares, de início, tá? Porque aí ele vem para a igreja, e depois ele vem com a igreja. Só que aí há um tempo, porque é o seguinte, as 70 semanas de Daniel, ela ficou suspensa na cruz do Calvário. Verdade. E ela só vai dar-se início à sua contagem novamente a partir do arrebatamento da igreja. E Daniel vai falar sobre 7 tempos, que alguns interpretam, nós interpretamos como... Você pode dizer, não, mas não é 7 anos, é 7 tempos. No céu não se conta. Mas enquanto estiver lá no céu acontecendo as bodas do Cordeiro, porque depois do arrebatamento se dará as bodas do Cordeiro,
aqui na terra estará ocorrendo a grande tribulação, como nunca houve. De início, 3 anos e meio de falsa paz, e depois o anticristo se rebelará, né? Que a gente vai dar uma deixa depois disso aí, mas eu queria ainda trabalhar, professor Eduardo, essa ideia de rapto e vinda, para os irmãos entenderem bem. Quando Jesus voltar, aí tem gente que critica, tem até uns professores aí na internet, sim, o arrebatamento vai ser invisível, onde é que está escrito isso? Tem coisa que não está escrito na Bíblia com as palavras. Não tem o nome Trindade na Bíblia, tem? Mas a gente crê na doutrina da Trindade. Não é verdade? Não tem o nome escola dominical na Bíblia, mas a gente estuda na escola dominical e aprende a palavra. Tinha sinagoga, que já eram as primeiras escolas dominicais, sem ter o nome, que foram construídas na Babilônia, no período do cativeiro. Está lá no livro de Ernesto Ognini, período interbíblico, certo? Então, quando Jesus volta, há uma situação. No rapto, escute bem, no rapto, a igreja, aqui também, no rapto a igreja será arrebatada da terra para se encontrar com o Senhor nos ares. Até mesmo que a palavra arrebatamento é arrancar, não é vir, é arrancar, é levar, é tomar para si, tá? Então não cabe dentro da ideia de Apocalipse 1:7, que já é a vinda em glória. Tá? Que aqui é o rápido, e depois vem a vinda em glória. Não cabe dentro da proposta de Atos, quando ele diz, varões Galileu, o que estás a olhar para o céu? Esse Senhor, só que ele está falando para quem? Para Israel. Não é a igreja que está ali, é a futura igreja, é Israel. Tá? Não somos nós, para nós é para Israel, porque Israel, muitos que se converteram e hoje professam a mesma fé que nós, são cristãos, eles vão estar conosco. Mas aqueles que não se converteram estarão aqui na grande tribulação, sim. Tá certo? Para depois ter a vinda visível de Deus com a igreja. Primeiro ele vem para a igreja, depois ele vem com a igreja. Então, no rapto, Jesus virá para a igreja. Na vinda, o Senhor virá para o mundo. Apocalipse 1:7, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Inclusive os que os transpassaram. Quem foi que os transpassou? Os judeus, meu filho. Tá? No rapto, a igreja subirá com Cristo. Na vinda, a igreja virá com ele. Colossenses 3:4. No rapto, a igreja irá para o céu. Na vinda, a igreja virá com Cristo para dar início ao milênio na terra. Olha, no rapto, Cristo virá para os mortos e os salvos, porque os mortos em Cristo, Paulo vai dizer que os mortos em Cristo já ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, transladados. Eu já falei do primeiro milagre, né, que é a ressurreição, o segundo, transladação, e o terceiro, glorificação dos corpos. Glorificação. Tanto do que ressuscita, tanto dos que estão vivos, que são transladados em corpos incorruptíveis de glória, como falava já o apóstolo Paulo, professor Eduardo, na doutrina da ressurreição. Sim. Em 1 Coríntios capítulo 15, que ele vai falar de que os mortos, isso que é mortal, se revestirá de imortalidade. Isso que é corruptível, perecível, pecador, está sujeito à presença do pecado, será incorruptível, e seremos o quê? Teremos o corpo glorificado, transformado, assim como o de Cristo, que quando ressuscitou, atravessou paredes, comeu um pedaço de peixe assado com favo de mel, atravessou as paredes e soprou sobre os discípulos e disse, Pai seja convosco, Shalom, isso. Shalom, e só lembrando, meu professor Samuel, que a palavra ressurreição vem do grego, a palavra anastasis, significa retornar à vida, né? Voltar a viver, muito tornar bem, a vida. Muito bem. É verdade. Então, na vinda para Israel, de forma visível, onde ocorrerá a conversão nacional dos judeus que estiverem vivos lá naquela época e destruição dos seus inimigos. Eu coloquei uma observação aqui, né? O verbo rapazon, é empregado 14 vezes no Novo Testamento. Significa roubar, carregar, despojar. É o que vai acontecer com a igreja, conforme está em Mateus, capítulo número 12, versículo 29. Mas ainda adiante, meu professor, quando, meu professor, acontecerá esse arrebatamento? Quando vai acontecer? Existe uma hora marcada, um momento? Vamos destrinchar mais isso aí um pouquinho? A palavra de Deus, ela remete que a segunda vinda de Cristo,
ela será repentina, inesperada e pessoal. O próprio Senhor Jesus, ele fala através da sua palavra, ele próprio é a palavra, que isso compete ao Pai. Mas uma coisa chama atenção, é que quando falamos a respeito deste acontecimento, eu quero só trazer que estamos estudando escatologia e alguns não sabem o que significa escatologia. Sim, é bom O termo explicar. escatologia, né, meu professor? Uhum. Significando a teologia das últimas coisas, tem sido usado desde o Também século conhecido pelos XIX. mais simples como a doutrina das últimas coisas, Muito o ensinamento bem, das últimas muito coisas, bem. tá? Tem sido usado desde o século XIX Uhum. para designar a divisão da teologia sistemática lida com tudo que era profeticamente futuro na época em que foi escrita. Sim. Isto é, profecias que já se cumpriram, como também profecias que ainda não se cumpriram. Importantes assuntos de profecia incluem predições com relação a Jesus Cristo, tanto em sua primeira vinda como na segunda vinda. Israel, os gentios, Satanás, cristianismo, os santos de todas as eras, a futura, a grande tribulação, o estado intermediário, a ressurreição dos mortos, o reino milenial, o juízo final e o estado eterno. Estes temas podem ser classificados como a revelação divina, amém? Amém. Então, ainda dentro aí, professor Eduardo, dessa pergunta que nós fizemos sobre Quando se dará essa vinda, né? Quando se dará? Mas quando é que Jesus vai voltar? Será que agora, no século XXI, né, depois de 2000 anos e 24, né, Jesus disse que o tempo está próximo. Se você observar em Marcos, no capítulo número 13, ele não diz quando, mas ele dá algumas deixas. Ele vai dizer, ó, em Marcos, no capítulo de número 13 e o verso de número 29, ele vai dizer assim, ó, e quando vocês virem acontecer estas coisas, podem estar certos de que ele está muito próximo à porta, tá bom? Aí no versículo ainda 13, do capítulo 25 de Mateus, o texto vai dizer assim, portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora da minha vinda. Ou seja, ela é uma vida iminente. Não vai ter um sinal, teve um relâmpago, aconteceu alguma... Não, é iminente. Ela pode ser agora, um abrir e piscar de olhos, né? Que aí já é a velocidade do arrebatamento. Então, qual é o dia? O dia e a hora são desconhecidos, conforme também Mateus, capítulo 24, e o verso de número 50, ele vai dizer assim, ó, o seu Senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo durante e o mandará para a condenação junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, quer dizer, o seu Senhor verá quando você não espera. Ainda no capítulo 13, professor Eduardo, de Marcos, e o versículo número 33, ele vai nos dar outra dica. Ele vai dizer que não cabe a nós saber o tempo. 13 e 33 do Evangelho de Marcos, ele vai dizer assim, ó, ele diz aqui, 33, 29, 30, 31, 32, 33, diz aqui, e já que vocês não sabem quando isso acontecerá, fiquem atentos, estejam vigilantes. Já em Lucas, capítulo 21, e o verso de número 36, são muitos versículos, mas é interessante. Aí nos lembra a parábola das 10 virgens. Sim, né? Vigiai, capítulo 25 lá, e o 13 é da parábola das 10 virgens, né? Vigiai, por não sabeis o dia nem a hora. No capítulo 21 e 36 de Lucas ainda, o texto nos dirá assim, ó.
tomem cuidado, orem sempre para que possam escapar de tudo o que vai acontecer e possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Tem um outro texto que diz assim, ó, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, ou achará heresia, ou achará modismo, ou achará fanatismo, ou achará sensacionalismo, ou achará incredulidade, ou achará adultério, ou achará prostituição, ou achará avareza, né? Porventura achará fé na terra. Agora tem uma outra pergunta para o professor Eduardo que não quer calar, que diz, como acontecerá o arrebatamento da igreja? Como vai ser? Como se dará esse arrebatamento? Porque assim, ninguém sabe o dia nem a hora, é iminente, né? Sim. Mas como acontecerá esse arrebatamento que a gente pré-tribulacionista prega? O senhor pode acrescentar alguma coisa aí? Aqui a gente temos essa nosso guia aqui, tá? Aqueles que interpretam literalmente a questão do período pré-tribulacionista, interessante que os pré-tribulacionistas que estamos defendemos essa questão do pré-tribulacionismo, essa corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos. Sim. E aí temos aqui João capítulo 14, versículos 1 ao 3, e 1 Tessalonicenses... João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Muito bem. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, em vão teria dito, vou preparar lugar. Se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde vocês estiver, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sempre foi o desejo do pai estar junto com os filhos. Muito bem. Então, aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram razões fortes para crer que o arrebatamento da igreja será pré-tribulacionista. Sim. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental. Porém, o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto, né? O povo não precisa estar dividido. Até mesmo porque, assim, todos acreditam que Jesus vai voltar. A diferença é quando, como, né, se dará isso. Como é que vai ocorrer isso? Antes, depois, mas todo mundo acredita. Todas as correntes teológicas acreditam na volta de Jesus. A diferença é a maneira como acredita. Então isso aí não é uma questão que vai ferir princípios bíblicos espirituais. E ninguém vai deixar de ir para o céu, meu professor, por causa disso, de maneira nenhuma. Agora, eu não aguardo uma grande tribulação. Eu aguardo a volta do meu mestre. Só pegando uma deixa daquilo que o nosso professor e presbítero Samuel falou agora, o importante é que Jesus ele voltará para buscar a sua igreja. Dependendo das correntes teológicas. É importante ressaltar que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro do Apocalipse. Sim. Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo essa corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas é preparar Israel para a restauração do plano de Deus. É preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Sim. E não preparar a igreja. Não, a igreja já deve estar preparada. Deve estar. A igreja, quem vai subir é a igreja do arrebatamento. A igreja que não está preparada, ela vai ficar. Aqueles que se dizem igreja e no dia não está preparado, ele vai ficar. É por isso que simboliza-se muito uma das 7 igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia. É a igreja fiel. É essa igreja que irá subir. Sim, positivo. Essa é a igreja que a gente considera como uma igreja do arrebatamento. A igreja do Agora, arrebatamento. professor, como acontecerá isso, né? O 1 Tessalonicenses 5:2, ele vai dizer que ele virá como um ladrão. Ou seja, você não espera a hora que o ladrão vem na sua casa. O ladrão pode vir a qualquer momento, até agora, Deus me livre. Entendeu? Porque se você soubesse, você botava um monte de carro de polícia, você ligava anteriormente, você deixava alguns amigos seus que são da polícia, e ia estar ali protegendo ou contrataria vigilantes, guarda. Mas a gente não sabe. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão de noite. Ou seja, a ideia de noite aqui é que ninguém espera, o camarada está dormindo, já está roncando, né? Sonhando, e de repente o ladrão chega. Então vai vir, nem a ideia que Jesus vai vir de noite, aqui não é uma dica que pode ser de noite, pode ser porque é o seguinte,
Se Jesus vem de noite aqui, professor Eduardo, lá no Japão ele está vindo de dia. Então, o fuso horário não vai deixar claro para a gente essa ideia de jeito nenhum. Interessante que vale ressaltar que o nosso Deus, ele é um Deus atemporal, né? Ele não está sujeito ao tempo. Não, a gente está falando isso aí na linguagem nossa, né? Então, como o Senhor Jesus virá? Como um relâmpago, a Bíblia diz também. Sim. Que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A gente vai ver isso em Lucas, capítulo 17, versículo 24. A ideia dele vir como um relâmpago é a ideia de que ninguém espera. É inesperada. Ainda que temos uma dica no relâmpago, a questão do trovão, né? Normalmente, quando o relâmpago vem, depois vem o trovão. Mas o relâmpago vem primeiro. Vem primeiro. Depois é que vem o trovão. Já parou para pensar nisso? Tá o relâmpago, daqui a pouco vem aquele trovão. Não é isso, professor Eduardo? Então, assim vai. Então, como ele virá? Ele vai vir, segundo o apóstolo Paulo, no momento átomo, uma unidade indivisível de tempo e espaço. A gente vive preso na questão geográfica há um tempo e espaço de tempo. Não abrir e fechar de olhos. Não abrir e piscar de olhos. Não tem quando você está falando com o professor, por exemplo, quando você pisca os olhos, normalmente a gente está fazendo uma lubrificação. Ainda que alguém não saiba disso. Mas é bom saber, a gente está lubrificando as nossas pálpebras, tá? Então, faz todo sentido. Quando Paulo fala de um abrir e fechar de olhos, a ideia ali não é abrir e fechar lentamente. É abrir e piscar de uma maneira que você nem percebe. Eu falei no professor Eduardo aqui, quantas vezes a gente já piscou os olhos e vocês não perceberam? Então é essa a ideia de Paulo. É uma unidade indivisível de tempo e espaço. Não tem como detectar. Olha, nenhuma máquina que está no ar, da maior tecnologia da época que terá ainda no futuro, que a gente talvez não esteja nem aqui mais, vai conseguir detectar a velocidade do arrebatamento da igreja. Há aqueles que especulam que seria 7 milésimo de segundo, mas não tem como calcular, vai ser um abrir e piscar de olhos, tá? Ao estrugir da grande trombeta. Então vamos lá para mais uma questão. Interessante, Samuel, é interessante que o nosso professor Samuel vinha falando. Observamos que o apóstolo Paulo, ele já alertava, quando escreve ao jovem Timóteo, sobre tempos trabalhosos, né? Tempos trabalhosos. Ele usa uma expressão grega chamada skatos hemeron, que significa dias trabalhosos. E aí, entende-se aí que ele fala da proliferação da rebelião contra Deus. Sim. Homens amantes de si mesmo, homens avarentos, homens presunçosos. Só é pegarmos que um homem muito sábio, ou a gente pode dizer assim, por assim dizer, e quando a gente lê a palavra de Deus, nesse caso, a gente começa a entender de que hoje a gente tem visto muitas coisas que sinalizam a volta de Cristo. Sim, sim. E aí a gente ainda começa que não teremos um sinal inesperado, porque a vida é iminente, mas temos vários são avisos, né? Tivemos, professor Eduardo, a pandemia, né, que foi um reflexo do cavalo amarelo. Sim, a pandemia do Apocalipse. Todos os países, de uns 196 países ou mais. E até hoje ela vem sido enfraquecida, mas ainda está de pé. Então foi um vírus menor do que uma molécula. Né? Um vírus, um inimigo invisível. Que trouxe tanto que trouxe muitas percas, mortes, destruição de famílias e de pastores, de igreja, de tudo. Então, na continuidade aqui, professor Eduardo, até porque a hora já avança inteiramente, eu queria ver ainda com a gente aqui por que a igreja não passará pela grande tribulação. Leia para mim, professor Eduardo, por gentileza, 1 Tessalonicenses, já está nele, capítulo de número 1 e versículo 10, e a gente vai explicar por que a igreja não passará pela grande tribulação. Capítulo 1, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. E contam como vocês estão aguardando o seu Filho voltar do céu. Jesus, aquele que Deus ressuscitou dos mortos e que é o único que nos pode salvar da ira que está para vir. 1 e 10, não é isso? 1 e 10. Eu vou ler aqui na tradução Almeida, João Ferreira de Almeida, corrigida. Essa é na NVI. 1 e 10 diz assim, ó, e esperar dos céus
a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura, ou seja, da grande tribulação, que é a ira futura. Inclusive em Apocalipse, ele vai dizer também que nos guardará da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então, a Bíblia vai classificar no capítulo 12 ainda de Daniel, versículo 1, por que a igreja não passará pela grande tribulação. A Bíblia vai classificar ainda em Isaías 13 e o 9 ao 11. A grande tribulação é o dia do Senhor, minha gente. Não é o dia da vinda do Senhor. É o dia do Senhor, que é dia de juízo. As pessoas confundem a volta do Senhor com o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do juízo, da ira, do juízo com o mundo altivo, rebelde, impenitente. Está lá em Isaías 13, 9 ao 11. Se você puder ler também, a gente lê Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18, vamos entender melhor. Procurei para ler. Dia do Senhor, o grande dia do Senhor, ele está perto. Mas não é o dia da volta do Senhor, é da ira, certo? É o dia do juízo, é o dia de prestação de conta, de reger as nações com vara de ferro, como está em Apocalipse 6, 15 ao 17. É o dia da ira do Cordeiro, tá? É o dia que Jeremias vai dizer no capítulo 30, versículo 7, que é o dia da angústia de Jacó. Certo? Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18, ele é bem completo. Pode ler para mim, por favor? Aqui é pequenininho, né? Pequenininho, ele foi lá e depois... Está bem pertinho aí. Tá por aqui. Então, o que acontece? A gente vai observar que esse dia do Senhor não é o dia da vinda do Senhor, é o dia do juízo, o dia da ira. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Pode ler, professor Eduardo, para depois a gente vai passar para... Quando terá início a grande tribulação? Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Esse grande dia do Senhor está muito perto. Vai chegar muito depressa. Olha aí. O dia do Senhor será terrível. Até os homens fortes e valentes chorarão amargamente. Olha aí, que não é vinda. Será um dia em que a ira do Senhor vai ser derramada. Meu Jesus. Um dia de terrível angústia e sofrimento. Um dia de ruína e desolação. Olha aí. De escuridão Misericórdia. e de nuvens sombrias. É um dia de trombetas de guerra soando e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas de muros e as fortalezas mais poderosas. Até o versículo número 18. Eu farei com que os homens fiquem tão indefesos como um cego que procura achar o seu caminho, porque eles pecaram contra o Senhor. Por causa disso, o sangue deles será derramado no pó. Misericórdia. E seus corpos apodrecerão no solo. A sua prata e o seu ouro não terão nenhum valor no dia da ira do Senhor. É o dia da ira. Para comprarem a sua liberdade. Toda a terra será devorada pelo fogo do zelo do Senhor. E ele acabará rapidamente com todos os moradores da terra. Olha aí, a terça parte dos homens será destruída. Ainda em Jeremias capítulo 30, professor Eduardo, versículo 7, nos diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Nós seremos salvos dessa grande tribulação. Amém? Então, o que acontece? Ainda em Apocalipse, capítulo 6, vai falar sobre esse dia ainda, versículo 15 ao 17. Diz assim, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meu Deus! Então, não podemos confundir a vinda de Cristo com o dia da
ira do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor. Amém? Então, quando terá início a grande tribulação? Obviamente, a grande tribulação é após o arrebatamento da igreja, que vai se desencadear uma série de fatores. Arrebatamento, aí vem 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio de tribulação como nunca houve, e nesse período já estará tendo as bodas do Cordeiro. Depois terá essa vinda visível de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja, e aí se dará a batalha do Armagedon, para depois vir o milênio. Amém? Então, ó, após o arrebatamento da igreja, conforme Apocalipse 3:10, que o Senhor vai nos livrar dessa grande tribulação como nunca houve em toda a terra, tá? Conforme Apocalipse 3:10, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Os que habitam na terra, ele nos livrará, minha gente, da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Ele não nos destinou para a ira. O Senhor não destinou o povo dele para a ira, professor Eduardo. Jamais. Destinou para morar com ele. Verdade. Então, ó, a 70 semana de Daniel, ela pode ser dividida em 2 metades distintas. A primeira metade da semana será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, conforme Daniel 9:27. A gente não vai ter muito tempo de explicar, mas eu vou dar continuidade depois a esse assunto com o professor Eduardo. E a segunda metade será ocupada pela grande tribulação propriamente dita. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 3. Vai falar sobre isso. Então, quem passará pela grande tribulação? Aí vem a grande pergunta, né? Quem passará pela grande tribulação, meu professor? Pode dizer alguma coisa, acrescentar aí, a gente depois acrescenta. Interessante que o nosso professor Samuel ele falou aqui sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo e o sinal da vinda do Filho do Homem, só para a gente poder assim terminar assim a nossa participação. O sinal do Filho do Homem no céu encontra lá em Mateus capítulo 24, versículo 30. Aqui a expressão sinal no grego é semeion, provavelmente significa bandeira ou estandarte. A volta de Jesus será visível e anunciada ao som de trombetas. Isaías capítulo 11, versículo 12, Jeremias capítulo 4, versículo 21. Com Cristo nos céus, envolto, né, em um estandarte, esta geração, Mateus 24, 34, a geração, neste caso, é aqui presenciar os terríveis eventos descritos em Mateus 24. Até lá, nenhum ser vivo saberá quando será a volta triunfante de Jesus. No entanto, podem saber que acontecerá entre anos que marcam a expectativa de vida de uma pessoa. Amém? Amém. A expectativa de vida de uma pessoa. Professor Eduardo, há 2 grupos distintos que passarão pela grande tribulação. Essa é a grande verdade. Quem passará pela grande tribulação? Há 2 grupos distintos, tá? Os judeus, que não tiveram aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia vai dizer que é dia de angústia para Jacó, como a gente já leu, Jeremias 30, versículo 1 ao 7. Israel é tipificado pela mulher perseguida pelo dragão. A gente vai ler em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao 7, vai falar sobre essa perseguição. Pode ler, professor Eduardo, para mim, por gentileza? Apocalipse. Já está aqui, capítulo 12, versículo 1 ao 7, por favor. 1 ao 7. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu. Olha aí. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Sim. E estava grávida. Lembrando, professor, que cada uma coisa dessa tem um simbolismo. Tem um simbolismo. significado. Apocalipse trabalha também com muitos símbolos, Com muitos simbologias. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Olha aí. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas,
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Olha isso, lembra quem? Satanás, Renel Ben-Achar, Lúcifer, tá? Muito Olha bem. aí. E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Olha aí. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Pronto, já até o versículo 7. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Olha aí. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, até o versículo 7. Sim, lembrando, professor Eduardo, muita gente tem o costume de dizer, eu vou orar para o Arcanjo Miguel faça isso. Arcanjo Miguel, biblicamente, dentro da doutrina sistemática que a gente trabalha sobre angelologia, ele é um anjo que ele é especificamente por Deus, ele é específico para reger as questões da nação de Israel. O Arcanjo Miguel não vai fazer nada por mim, é por Israel. Então, existem outros arcanjos, tá? Não existe só o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é aquele que será semelhante ao Altíssimo, que é classificado como alguém que foi colocado superiormente no lugar de Lúcifer, né? Que era um querubim ungido. Sim. E agora Deus pega um arcanjo e coloca numa hierarquia superior. A gente não sabe se no céu trabalha com hierarquia, mas acredito que sim, mas é um pouco diferente da hierarquia aqui na Terra. A coisa lá é bem diferente nesse sentido, é preciso a gente saber como o livre-arbítrio é diferente, o livre-arbítrio dos anjos para o livre-arbítrio do ser humano, tá? Agora, aqui dentro dessa questão aqui ainda, a gente já viu dois grupos, né? Os judeus que não tiverem aceitado Jesus e os israelitas, que é tipificado pela mulher perseguida pelo dragão, né? Como o professor já leu. E tem também os gentios que vão ficar aqui, mas da igreja, representado por uma grande multidão de todas as nações, tribos e povos e línguas, conforme Apocalipse, capítulo 7, a gente já vai caminhando para o fim, versículo 9, aí vai até o 13 e o 14. Ó. Depois disto eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas e com folhas de palmeiras nas mãos. No versículo ainda 11, neste momento todos os anjos estavam reunidos. Versículo 13, para a gente adiantar. Então um dos 24 anciões me perguntou, vocês sabem quem são estes que estão vestidos de brancos? De onde eles vieram? Eu não sei, Senhor. Respondi, o Senhor sabe. Estes são aqueles que saíram da grande tribulação, disse ele. Então veja bem, há uma grande multidão que ficará, tá? No versículo 14 ainda diz assim, ó, a gente já leu, né? Diz assim, estes são aqueles que saíram da grande tribulação, disse ele. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É por isso que eles estão aqui diante do trono de Deus, servindo de dia e de noite no seu templo. Amém? Então, aqueles que dizem, né, que só subirá 144 mil, e aqui esse texto já quebra, porque vai haver uma grande multidão, alguns que darão a sua vida e ganharão a salvação, né? Vai se cumprir literalmente aquele texto que diz, aquele que perder a sua vida por mim achará, e aquele que ganhar perderá. O Senhor Jesus, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Outra coisa, professor Eduardo, há uma pergunta que não quer calar, a gente já está caminhando para o fim, vamos estar fazendo as nossas preliminares, né, finais, mas veja bem, há quem diga assim, quando Jesus voltar, o Espírito Santo não estará mais aqui na Terra. Tem alguns mitos sobre escatologia que a gente precisa quebrar aqui e desfazer esses mitos. Por exemplo, tem gente que diz que quando Jesus voltar, inclusive a nossa igreja
ela tem o costume de colocar uma Bíblia lá quando tem a pedra fundamental para inaugurar a igreja, tem uma tampa no púlpito e a gente coloca. Creio eu que os irmãos mais antigos havia esse entendimento e a gente respeita, mas a gente não aceita de que quando Jesus voltar, as palavras da Bíblia vai se sumir. Isso não é bíblico, tá? Não é bíblico. E a Bíblia diz que eles procurarão, né? Vai ter fome e sede de ouvir a palavra, fome e sede de ouvir a palavra de Deus, porque os salvos em Cristo serão arrebatados. Os que ficarem aqui estarão debaixo de perseguição, só vai comprar com a marca da besta, tá? 666. A Bíblia vai dizer, quem tiver entendimento, calcule a marca da besta. E aí vai ter todo esse processo. Outra coisa, outro mito. Dizem que quando Jesus voltar, o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. Mas o Espírito Santo é onipresente. Ele não vai estar para a salvação, mas vai estar para a condenação, minha gente. Tá? Ele é onipresente. Agora, uma coisa... dos seus atributos é a sua onipresença. Né? Uma coisa interessante, professor Eduardo, que diz aqui, o que acontecerá com os vivos, a gente já falou, né? Mas como será este novo corpo da gente arrebatado? Vou dizer para a gente fechar e encerrar aqui. Eu não sei se o professor vai querer acrescentar mais alguma coisa dentro dessa proposta do arrebatamento. Então, ó, como será este novo corpo? Será o mesmo que desceu à sepultura, mas transformado, conforme 1 Coríntios 15 e o 51. Esse que vos digo o mistério, né? Nem todos dominemos, mas alguns seremos arrebatados e o nosso corpo será transformado. Será um corpo melhor que o primeiro. 1 Crônicas 15, versículo 38, 42 ao 44. Eu acredito que aqui que é 1 Coríntios, houve uma falha aqui gráfica. Será um corpo como o de Cristo, real, conforme João capítulo 20, versículo 16. Veremos e seremos semelhante a ele. Cristo é um modelo de como a igreja vai ressuscitar. Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a primícia dos que dormem. Então, do mesmo jeito que Cristo ressuscitou, ressuscitaremos também. Ele mostrou isso. Há duas maiores esperanças da vida do cristão, é o arrebatamento da igreja, meus irmãos, e a ressurreição. Se Cristo não me levar agora, nem levar Eduardo, mas quando morrermos, cremos que seremos arrebatados, porque seremos ressuscitados. Como será o nosso corpo? Será um corpo incorruptível, não sujeito a decomposição, nem a dor, nem a odor, certo? Depois de 24 horas o corpo incha, né? Depois de algumas horas mais explode, mas nada disso vai acontecer. Só levando em consideração, né, Samuel, que o ser humano ele é caracterizado por 4 substâncias: materialidade, visibilidade, tangibilidade e mortalidade. Mas, é como o nosso professor ele falou, esse corpo agora vai ser coberto de incorruptibilidade. Incorruptibilidade, tá? Não está mais sujeito à corrupção. Muito bem. Certo? Imortalidade, não está sujeito mais à morte, vai ser como aquele primeiro Adão lá, tá? Que não morria, tá? Então será um corpo forte, não sujeito à fadiga, cansaço ou debilidade, conforme Coríntios 15, 43. Será um corpo glorioso, conforme a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, capítulo 17 de Mateus. Será um corpo espiritual, mas não é um espírito sem corpo, tá? 1 Coríntios 15, 44. Será um corpo celestial, não mais terreno, tá? Porque ele diz que aquele que veio da terra, volta para a terra, mas o que veio do céu permanecerá para sempre. Então, há um grande mistério aí, né? No arrebatamento, muitos mistérios. Apocalipse é um livro, como eu falei, tem 4 linhas de interpretação. Há 4 correntes teológicas, depois a gente vai trabalhar um pouco mais dela, professor Eduardo, na próxima aula. Prometo a vocês que vamos estar trabalhando essas correntes de uma maneira simples, objetiva e direta para os nossos ouvintes. Professor Eduardo, dê as suas considerações finais e eu vou dar e a gente vai estar finalizando aqui, fechando esse tema com arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, tá bom? Depois vamos trabalhar as bodas do Cordeiro, vamos trabalhar por etapa, sistematicamente e cronologicamente. Em voto cronológica, a questão de escatologia. Tá bom, professor? Pode dar suas considerações final e eu vou dar e a gente encerra, convidando vocês para uma próxima aula. Essa é a primeira, de muitas outras que virão. Amém? Eu quero agradecer desde já a todos, né, e espero que vocês tenham gostado dessa aula. O nosso querido presbítero Samuel, juntamente com a minha pessoa, tentou, de uma forma simples, esclarecer um assunto
que tem sido muito integrante, né? Certa feita, isso o pastor Levi Manuel, que a escatologia já tem se tornado uma escatofobia, porque quase ninguém quer tratar mais sobre esse assunto, mas que vocês, creio que vocês compreenderam, creio que vocês vão lá colocar o seu joinha aí, gostei, e eu vou passar aqui para o nosso professor Samuel, ele trazer também assim as suas considerações finais e orar agradecendo por mais uma aula de grande relevância. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Coloque a sua crítica construtiva, coloque seu comentário, peça mais alguns outros temas para trabalhar sobre dízimos e ofertas, sobre vários outros temas da Bíblia intrigantes, que muitas vezes há uma dificuldade sobre o divórcio, casamento, tá? Se o cristão pode casar novamente ou não, né? Casamento, divórcio, novo casamento, vários outros temas que vamos trabalhar aqui ao longo dos anos, mas ao longo do tempo, mas assim, e do espaço de tempo que teremos. Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus os abençoe, os ajude. Se inscreva em nosso canal. Nosso canal está com nova roupagem, agora o tema é Palavra da Vida, tá? Então, se inscreva em nosso canal. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos estar continuamente falando. Um tema bem sugestivo. Vamos estar falando também, continuar com nossas aulas de homilética, a arte de pregar sermões, tá? E essas aulas também de Apocalipse, e assim por diante. Deixa Deus trabalhar, tá bom? Deus abençoe você em Cristo Jesus, a sua família. Na próxima aula, professor Eduardo, vamos estar apresentando aqui alguns livros que você pode comprar para trabalhar a questão didática desse assunto e aprofundar mais. Tem alguns comentários bíblicos, como Champlin e outros, William MacDonald, um comentário africano, um comentário da Central Gospel e outros, comentário da nossa CPAD também, muito bom, de Will Brunelli. A gente vai passar para vocês direitinho depois, em nome de Jesus. Deus abençoe. Queremos orar por você. Pai, te louvamos pela vida de cada um que está nos ouvindo. Abre o entendimento dele, traga a iluminação da sua palavra para a glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Fique na paz de Deus.